Fala, jovem! Hoje nós vamos falar sobre a importância dos jovens na vida de comunidade da nossa igreja. E para isso, nós viemos em Cunha, uma cidade pertinho da nossa de Aparecida. E nós vamos conhecer a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e também alguns jovens que estão à nossa espera, hein? Então, bora lá conhecê-los? Vamos juntos! E nós já estamos aqui com os nossos queridos amigos jovens para falar um pouquinho para nós sobre esta importância dos jovens na comunidade e aprender com eles, com os seus testemunhos sobre a participação deles na nossa igreja. Então a gente está aqui com a Fernanda, com o Guilherme, com a Maria Clara, o Thales e a Josi. Olha, eu quero perguntar para o Guilherme. Gui, o que despertou para você o interesse em servir a igreja? Esse processo para você chegar até aqui, como foi? Bom, padre, quando eu era criança, eu lembro que o meu pai, ele sempre trabalhou fora, né? Então, todo final de semana ele estava em casa. E ele sempre teve esse cuidado, né? Essa preocupação de trazer eu e o meu irmão para as missas dominicais, as missas das 10, que aqui na nossa paróquia é a missa das crianças. E aí eu despertei a vontade de ser coroinha. E aí eu entrei pro grupo de coroinhas, depois fui passando por outros movimentos, né? E daqui da pastorais, e até chegar aqui, né? Hoje no Cursilho, atualmente é onde eu atuo mais, e também no grupo de leitores. Que bacana, viu? E para vocês, foi a mesma coisa essa história do Guilherme para vocês? O chamado de vocês foi igual? Sim, como eu já disse no começo, né, desde muito criança, meus pais sempre me trouxeram para a igreja todos os domingos e eu ver eles servirem também me incentivou a também servir. Então, essas minhas experiências que eu tive durante a minha infância fizeram com que eu tivesse a vontade de participar da minha igreja partilhando os meus dons com as nossas pastorais, com os nossos movimentos. Legal. E você, Josi? Eu compartilho do mesmo linha de pensamento da Fernanda, porque nós aqui de Cunha, a gente tem essa riqueza, que o nosso lar já é um lar católico, que a gente aprende desde criança a importância da festa do Divino, a importância da festa de Nossa Senhora. Então isso já é cultivado dentro do nosso coração. Então parece que fica mais fácil, né, caminhar na igreja, parece que fica mais fácil dar o nosso sim e realmente ver os nossos familiares, ver os padres que por aqui passaram, e você ter aquele reflexo de Deus, eu quero ser um pouquinho igual a ele. E aí você começa a servir, adquirindo os compromissos da igreja. Eu acho que é uma sementinha que planta no nosso coração e assim vai germinando. E é isso que está aqui o fruto, né, da igreja. Exatamente, né, Maria Clara? E para você? Bom, eu comecei na catequese, na verdade. Meus pais, a minha família, sempre muito católicos, muito inseridos, todos os domingos na missa. E aí eu comecei a participar também, missa das 10. Eu comecei a ver as crianças servindo, fazendo leitura. E aí despertou o interesse, quis participar também. E aí um catequista muito presente também, sempre me incentivou muito. E aí eu conversei com ele, pedi uma orientação de como eu poderia participar. O Thales me instruiu, me ajudou. Entrei para o grupo dos leitores 2017, 2018, mais ou menos. E desde então eu venho participando, ajudando o máximo que eu posso. Bacana. Então, Thales, você foi catequista da Maria Clara, é isso? Sim, desde os 6 anos de idade dela, até a primeira Eucaristia dela, eu pude ter a graça de dar catequese para ela. E foi sua primeira experiência? Não. Foi. Eu comecei com 13 anos da catequese, né? Então eu me envolvi na catequese. Antes eu já estava na liturgia, nos leitores mirins também, assim como ela é hoje. E graças a Deus pude, né, deixar uma sementinha. O que, como os meus irmãos falaram, né? O que nasce
Este desejo de servir a igreja é a família, a ninhada do amor, como diz o Papa Francisco, Amoris Laetitia. A alegria do amor é lá que surge, lá que nasce esta vontade de servir, e eu trago da minha avó. A Josi conheceu minha avó, minha mãe, que agora já estão com Deus, mas eu tive esta força para continuar graças a elas. Que legal. Olha, você também citou o Papa Francisco, a gente lembra no documento pós-sinodal das juventudes que aconteceu lá em Roma, o Papa Francisco vai dizer no documento que Jesus também é jovem com os jovens. E também tem uma mensagem do Papa Francisco em um Dia Mundial das Comunicações, em um ano do Dia Mundial das Comunicações, que ele vai dizer como título: das redes sociais às redes humanas. Então, nesse sentido, as redes nos levam ainda mais ao ser humano, né? Então, parabéns, viu, pelo testemunho de vocês, por este chamado que vocês disseram sim, cada um com seus dons, né? Como a Fernanda falou belamente, com relação ao Espírito Santo mesmo, é Ele que nos orienta, é Ele que nos proporciona dons, a gente vai cultivando à medida da graça dele, que Ele vai dando condições. E para isso, Josi, faça um convite para os nossos jovens, para que os jovens participam mais da comunidade, que não tenham medo de dizer sim ao chamado e dos dons, fazendo frutificar os dons do Espírito Santo. Então fica um convite, né? Você, juventude, você que escutou, participou desse bate-papo, se insira na sua paróquia, não tenha medo, não espere ficar pronto e seja o agora, né, de Deus na sua paróquia, no seu grupo, no seu movimento. Mas se você ainda está dentro de casa, sem fazer nada, se coloque a serviço, porque o seu lugar precisa ser ocupado. Muito bem, obrigado, viu, Josi, Thales, Maria Clara, Guilherme, Fernanda, Deus lhes pague por mostrar um pouquinho para nós do encanto de Deus na vida de vocês. E é isso que a gente pôde ver aqui, meus queridos, como é importante a igreja abrir as portas para os jovens e também os jovens se abrirem ainda mais à igreja. Todas as gerações são importantes, todas as gerações podem aprender umas com as outras para que possamos ainda mais renovar a igreja. E também, neste documento pós-sinodal do Papa Francisco, do Sínodo dos Jovens, vai dizer que a renovação da igreja acontece quando ela volta às fontes. Então, que possamos voltar ainda mais às fontes do nosso amor, do chamado de Deus para com cada um de nós, inspirados pelo Espírito Santo. E como a Josi assim motivou, procure a sua paróquia, procure a sua comunidade, disponha seus dons presentes de Deus para servir ainda mais os nossos irmãos e irmãs, servindo a Deus sobretudo. E nós vamos ficando por aqui com mais Fala Jovem e até mais. Tchau, tchau!